um episódio do Heavycast. E hoje estreia. E por ser estreia, eu quero vocês aqui acompanhando e tem um convidado muito especial, Aldemo Garcia, cônsul-geral de Hamamatsu no Japão. Então, fique com a gente, nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar da cultura Brasil e Japão e muito mais. Além disso, eu quero agradecer a Dom Corleone. Coloca aqui, Caio, pra gente. Aqui, ó, Dom Corleone, que trouxe a pizza aqui pra gente. Ó lá, tá vendo? Convidado aqui, tem tratamento especial. São várias lojas, 24 horas por dia. Então, se vocês quiserem, 1h da manhã, 3h da manhã, durante o dia, Dom Corleone. É isso. Aliás, Paty, eu comi um pedaço da pizza antes do podcast e essa pizza tá de matar. Tá aprovado? Tá de matar, de tão boa. De tão boa, é porque o de matar tem dois sentidos, né? Tem dois sentidos. Então, tá de matar de tão boa. Gente, é isso. Eu quero cumprimentar aqui o Aldemo Garcia. Muito obrigado por estar aqui nesse momento especial de estreia do Heavycast. E eu quero saber como é que é ser cônsul, Aldemo. Me explique. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Paty, pela acolhida, por participar. Muito obrigado pelos telespectadores aqui. Me acolherem aqui nessa minha passagem por São Paulo, muito breve, mas enfim. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou como cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu há 5 anos, né? E foi um trabalho novo, um trabalho para mim foi novo. Eu sou diplomata de carreira e antes de ir ao Japão, eu era embaixador do Brasil no Timor-Leste. E lá eu trabalhei 4 anos. Então, antes embaixador. No Timor-Leste. É um pequeno país da Ásia, país que fala português, é um dos países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E lá o trabalho era completamente diferente, porque era um trabalho mais político e de cooperação técnica. Nós ajudávamos o desenvolvimento econômico do país. E lá o problema é que só tinha 100 brasileiros, né? A comunidade brasileira, no país inteiro, era um país pequeno, só tinha 100 brasileiros. E depois do Timor-Leste, eu fui para Hamamatsu, com a função de cônsul, e cheguei lá, me deparei com uma comunidade enorme, né? Na cidade, 10 mil brasileiros, né? Que Hamamatsu é considerada a cidade... Faz quanto tempo que você é cônsul no Japão? 5 anos. 5 anos. Exato. E a comunidade lá, Hamamatsu é considerada a cidade mais brasileira do Japão. E na província de Shizuoka, 30 mil. Então foi um trabalho completamente diferente, né? Eu tinha que lidar não com 100 brasileiros, mas dessa vez com 30 mil. E qual que foi o maior desafio? O maior desafio foi me comunicar, né, com esse pessoal todo, né, com essa quantidade, né? Aliás, uma comunidade muito trabalhadora, né, muito vibrante, né? Então foi aí que eu vi o potencial da comunidade brasileira lá, e foi aí que a gente começou a idealizar uma série de eventos que eu costumo dizer que é o algo mais, né? Porque o consulado nada mais é que um cartório, né? A gente dá certidão, dá passaporte, procurações, né? Isso todos os consulados fazem. E diante desse potencial que eu percebi da comunidade, a gente começou a digamos, fazer eventos, né, que projetassem a cultura brasileira no Japão, de todas as ordens, na área da música, na área do empreendedorismo, na área de artes plásticas. Você considera que esse é um diferencial Sim. Nesse seu período de cônsul em Hamamatsu, né, de Brasil e Japão? Você considera que esse é um diferencial? E eu acho que a comunidade percebeu isso e respondeu de forma muito positiva, né? Isso é legal. A gente aqui no programa, a gente fala muito também dessa parte de empreendedorismo e de trazer várias alternativas. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero saber o que torna a ligação de Hamamatsu no Japão especial em relação ao Brasil. Bom, como você sabe, os brasileiros, o movimento Decaseg, né, teve início nos anos 90, né? Muitos brasileiros foram em busca de novas oportunidades de vida e foram, em sua grande maioria, trabalhar em fábricas japonesas. Era o boom do Japão, né? O Japão estava crescendo a taxa de 7%
ao ano, 10%. Hoje não, está praticamente, a economia está estagnada. Então, muitos brasileiros foram para o Japão. Hoje nós temos 212 mil brasileiros no Japão. E esses brasileiros foram, em sua grande maioria, trabalhar no Japão e com a ideia de passar 3 anos, 4 anos, fazer o pé de meia e voltar para o Brasil. Mas hoje a realidade mudou, né? Eu acho que 80% não voltam mais, eles se transformaram em imigrantes, né? E o que você considera, qual que foi a maior motivação dos cidadãos brasileiros lá no Japão para 80% não voltar para o Brasil? Uma série de coisas, né? Crise econômica no Brasil, muitas vezes, infelizmente, a questão da violência urbana, e no Japão a excelente qualidade de vida, né? Você ter, enfim, aquele transporte público maravilhoso, Shinkansen, um país seguro, não tem criminalidade, taxas de roubos mínimas, né? Então, isso melhora a qualidade de vida, né? Então, a tranquilidade, né? A paz, exato. Né? Então, faz com que as pessoas permaneçam, tendam a permanecer no Japão e queiram, enfim, ficar mais tempo, imigrar mesmo. Né? Pessoal, como é um programa de estreia, eu estou recebendo algumas perguntas. Tem pergunta? Qual a área de trabalho que mais valoriza os brasileiros no Japão? Qual é a área de trabalho que mais valoriza os brasileiros no Japão? Estou repetindo a pergunta. Michele Neves. Michele Neves. É difícil essa pergunta, né? Como eu falei, a maioria dos brasileiros foram para trabalhar nas fábricas, né? Mas muitos resolveram empreender, né? E nesse ponto o consulado ajuda. Nós fizemos o Manual do Empreendedor Brasileiro no Japão. Pode falar aqui, ó, tá? Pode falar lá direto para a comunidade brasileira e japonesa. Pois é, porque muitos nutrem aquela ideia, um dia eu vou criar minha micro e pequena empresa. Então nós temos vários casos de sucesso na nossa comunidade. Pessoas que montaram a sua pizzaria, o seu mercadinho, o seu pet shop, o seu salão de beleza, estética. Então, porque o brasileiro é muito criativo, né? Muito criativo. Então, às vezes ele diz, bom, vou empreender, tem um caso de uma brasileira que saiu da fábrica para fazer panetones e aí montou uma confeitaria chamada Chocoreto. A irmã saiu, o marido e a mãe. E estão fazendo muito sucesso, porque eles galera do Japão, já acompanha essa história, esse case de sucesso. Um case de sucesso. Como é que é o nome da loja? Chocoreto. Chocoreto no Japão. E eles vendem predominantemente para japonês, fazem os macarrone com embalagem, como o japonês gosta, né? Tudo com lacinho, uma coisa muito sofisticada. Então, isso no Japão, os doces é um grande diferencial de sabor, tá? Para quem tem dúvida, o pessoal pergunta como é que é a culinária no Japão, a gastronomia. É saborosíssima. E aí a gente tem um exemplo da brasileira que está lá fazendo essa parte de doces. Só que os doces são menos doces que no Brasil. Isso. E os salgadinhos menos salgados. Mas isso também é por questão de saúde. Exato. Mas entrega muito sabor. Exato. Mesmo com menos sal, mesmo com menos açúcar, entrega mesmo sabor. Eu tô recebendo perguntas aqui, a gente também, aliás, vocês podem mandar perguntas, a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, mande pergunta pra gente, ou vou sabatinar aqui o Aldemo, e o que a gente puder aprender entre o Brasil e o Japão, vamos aproveitar a oportunidade aqui, né? Aqui eu recebi a pergunta da Jéssica, como que você vê na parte cultural e política, o que você acredita que poderia ser uma inspiração interessante para o Brasil e vice-versa para o Japão? Cultural, que política é diferente, né? A gente tem sistemas diferentes de política, mas culturalmente falando. Jéssica, normalmente os japoneses não conhecem muito da cultura brasileira. Eu acho que a gente conhece mais, né? E eles têm aqueles estereótipos, né? Carnaval, samba, né? E a gente tem procurado é normal, muitas vezes, infelizmente, muitas das matérias que saem sobre o Brasil na mídia japonesa são negativas, né? Quando tem um roubo, um furto, um problema de violência, né? Então, a gente tem procurado nesses últimos anos
fazer eventos que projetem, né, a cultura brasileira no Japão, né? Tanto na música, né? Nossa música é provavelmente a música mais rica do mundo. Nós temos mais de 400 ritmos musicais, Muitas né? referências no E os Brasil, japoneses né? só conhecem a bossa nova e samba, só dois, né? E a gente procura mostrar. Recentemente nós trouxemos lá um cantor com a música pantaneira, né? Do Pantanal do Mato Grosso. Uma coisa diferente. E como é que foi essa nem recepção? eu conhecia. Não, foi muito bom, Foi foi muito bom. Lá em Hamamatsu ele se apresentou, né? Cultura pantaneira, né? Então a nossa música e a nossa cultura é muito rica, né? Então a gente tem procurado fazer uma série de eventos. Quando eu cheguei lá, eu criei o Bossa Brasil, né? Foi um nome que a gente falou, bom, para atrair japonês, bossa, mas não era só bossa nova. Então a gente fazia Bossa Brasil, música sertaneja, Bossa Brasil, forró, Bossa Brasil, bossa nova, e vários ritmos, né? Fazíamos isso com uma periodicidade de 2 meses, né? E é importante E até fez muito desenvolver essa sucesso. parte cultural realmente, né? Porque faz as pessoas se sentirem cada vez mais conectados, até nessa relação especial Brasil e Japão. Eu vou dizer que quando eu fui pro Japão, a receptividade é muito grande. O pessoal, eles são apaixonados pela música brasileira, pelo esporte brasileiro. O que você mais escuta lá, Aldemir, em relação ao Brasil? Você falou esporte. Lá nós temos 2 referências, né? Ayrton Senna, né? Que é muito lembrado, né? Toda a carreira, a trajetória do Ayrton Senna, e outro é o Zico, né? Que foi o responsável pela popularização do futebol. O futebol no Japão melhorou muito, né? Hoje os clubes são verdadeiras empresas, né? Cada empresa patrocina um clube de futebol. E ele jogou pelo Kashima Antlers e foi técnico da seleção japonesa. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer 3 eventos em Hamamatsu com o Zico, e é fantástico, né? Porque quando ele chega, os japoneses todos querem tirar fotos, pedir autógrafo, e realmente ele é uma referência, e felizmente referências positivas, né? Sim, na área de esporte. Não, quando eu fui para o Japão, eu tive a oportunidade de encontrar alguns craques. Encontrei também o Amaral 11. Tem 2 Amaral, gente, que jogou pelo Palmeiras. Tem um Amaral que foi jogar na seleção do Japão, foi lá e ficou, amou a cultura. Exatamente. Ele deve fazer parte desses 80% de brasileiros que amam o Japão e ficam. Tem escolinha de futebol. Tem uma escolinha de futebol e também eles vêm para cá também, não é? Exato. Fazer uma aula especial. O Dunga também. O Dunga jogou também. lá, foi técnico. E aí quando eu cheguei aqui no Brasil, fui para um evento em seguida e encontrei o Denis Goleiro, que jogou com o Amaral no mesmo período, em 93, Palmeiras. Gente, independente de time, tá? Eu tô contando a história que eu sei. Então é incrível a paixão. E do Ayrton Senna é demais. Eles se emocionam, ficam entusiasmados em falar do esporte brasileiro, né? Eles até tratam a gente diferente quando a gente está no Japão, quando entra nessa questão do esporte, né? E bossa nova, como você falou. Mas a gente está tendo bastante show do Brasil também, de artistas brasileiros no Japão. E agora tem o MC Daniel, que também, não sei se vai passar pela região de Hamamatsu. Vai passar pela dia região. 5 lá. Dia 5. Hamamatsu. E também o Open Farra, que também a partir do dia 20 de outubro também vai estar em uma das cidades, província, como é que a gente chama lá no Japão? Cidades, né? Cidades. Províncias são os estados. Né? Tá. Então vai passar também por Hamamatsu, então vai ser uma festa incrível, os brasileiros vão amar, uma mistura de ritmos, igual você falou, né? A musicalidade brasileira, que é bem ampla, então isso também vai acontecer no Japão. Agora eu tenho uma outra pergunta. Com relação a isso, eu posso fazer uma... Bom, como eu falei, Hamamatsu é considerada a cidade mais brasileira do Japão. E também, não sei se vocês sabem, ela é considerada a cidade da música no Japão, considerada pela Unesco. Por quê? Porque lá está a fábrica da Yamaha Music, que é a maior fábrica de instrumentos musicais do mundo. Tem a fábrica da Roland e a fábrica da Pianos Kawai. E, ultimamente, nos últimos anos, todos os grandes cantores, artistas que vão
passam por Hamamatsu. Então, além de ser a cidade da música, Hamamatsu está se transformando na cidade da música brasileira. Olha no só, Japão. gente, que incrível Porque isso. todos que vão passam por Hamamatsu. A gente que está tentando exportar os artistas brasileiros através Então do se Express. preparem, todos aí, nós temos produtores musicais lá que estão muito ativos, né? E trazendo muitos artistas, muitos cantores para a nossa região. Claro que depois eles fazem uma turnê, vão para outras regiões, o Izumi, Tóquio e tal, mas a Hamamatsu, por concentrar uma grande comunidade brasileira, tem a sua, digamos, a sua marca lá nesse tour. E para vocês que estão acompanhando a gente, tem até um fato interessante, que o pessoal acredita que o Japão é tudo muito formal. O pessoal é bem centrado, com horário, tem várias organizações, mas é um povo receptivo. E aí a gente está aqui, ó, no canal Heavycast, com mais uma curiosidade, que é a parte da musicalidade aí, nessa conexão Brasil e Japão. Então isso também é um fator interessante que eu acho que as pessoas não tinham conhecimento. E eu sei que também isso faz muito parte da sua gestão como cônsul em Hamamatsu. Porque você também trabalhou muito essa parte da cultura. Exato. Um dado importante é o seguinte, quando eu cheguei, era 2021, eu tive aquela ideia da gente fazer um grande evento comemorativo ao bicentenário da independência do Brasil. Não é todo ano que um país comemora 200 anos, né? Então eu fiquei com aquela ideia de fazer o Brazilian Day, Hamamatsu, né? E aí nós convidamos um produtor, até uma CUDA da região de Uizumi, e conseguimos fazer um grande evento de música. Nós começamos com o cantor Raça Negra, o Tony Garrido. Nossa, esse E agora o evento está se expandindo para outras regiões, o Izumi, Toyota. Então foi um evento muito importante. Nós comemoramos um grande estilo, 2 dias de música brasileira, 16 horas de música, né? Existe uma estimativa de quantas pessoas passam pelo 15 mil nesse show. Nesse show. Nesse evento. Que é um percentual constante. Hoje, qual que é a comunidade brasileira no Japão como um todo? 212 mil brasileiros. Em Hamamatsu? As províncias que concentram mais Aichi e Hamamatsu. Também estão espalhadas, Chile, enfim, outras. Temos perguntas. Pergunta. Tem pergunta? Tem. Qual que é? Hoje, qual é a melhor profissão para os brasileiros no Japão? Hoje eu vou repetir por causa do microfone. A gente está recebendo, a produção está passando as perguntas aqui, mas eu vou repetir. Hoje, qual é a melhor, considerada a melhor profissão para brasileiros no Japão? Pergunta do André. Pergunta do André? O que eu costumo dizer é o seguinte, os brasileiros muitas vezes se acomodaram, né? E a gente encontra brasileiros que já estão há muitos anos lá, que não dominam o japonês falado escrito, né? Então, eu insisto muito, quando eu vou nas escolas, eu insisto muito, a mensagem que eu dou para as crianças, para os jovens, já que vocês estão morando num país estrangeiro, no caso o Japão, e decidiram morar lá, você tem que dominar o japonês falado, escrito. E não é fácil, né? Não é fácil. É falar que tem mais de uns 3 variações. Não, 3 dialetos. Eu sei que é difícil, mas se você não dominar o japonês, você uma sociedade muito competitiva. As crianças, os jovens não vão entrar na universidade japonesa nem nas escolas técnicas. Então, vão ter que é difícil você disputar com os próprios nativos, né? Então, é importante, eu enfatizo isso. Então, voltando à pergunta, a partir do momento que você domina o japonês, falado, escrito, você pode ter profissões muito mais rentáveis, né? Salário maior, você pode ter o seu próprio negócio, você pode chefiar um time, um grupo, em diversas áreas, né? Então, a grande maioria trabalha em fábricas, né? Como eu falei,
mas é importante em todas as profissões aprender, já que escolheram morar no Japão. Se você vai para os Estados Unidos, você aprende inglês e pronto. Sim. Se você vai para a Alemanha, aprende. Então você tem que você é muito mais fácil você se adaptar e se entrosar com a E comunidade eles são japonesa. muito receptivos quando a gente também se esforça em entender o idioma deles, né? Claro. Aliás, uma das partes interessantes de visitar o Japão é que eles se esforçam em entender o nosso idioma, né? São muito educados nesse sentido e são receptivos nesse sentido. Mas eu acho que eles devem se sentir honrados também quando a gente está lá Tenta e falar o tem esse japonês. interesse de falar o japonês. E para as crianças é fundamental, é fácil porque a criança aprende com certa facilidade. E hoje, com os recursos da internet, YouTube, é muito mais fácil. Não aprende quem não quer, né? Eu ia entrar nesse Tem tema, tem que fazer um esforço. eu ia entrar nesse tema de desafio, né? Que aqui também é a proposta da gente para vocês aprenderem com insights. Não precisa passar por todas as dores, por todos os processos. Então aqui você assiste o canal, acompanha o canal e ainda recebe alguns insights que vai facilitar a vida de todo mundo. Você falou do desafio, que é em relação ao idioma. Então vamos, não sei se esse seria o principal desafio para quem está no Japão. Qual outro seria um desafio nesse tempo que você está lá e convivendo com a comunidade brasileira? Qual que seria um outro desafio de estar no Eu Japão? acho que o importante é um pouco sair da bolha, né, brasileira. Como eu falei, né, você ah, fica só entre brasileiros, né, aí faz o churrasco entre brasileiros, joga o futebol, tudo, e se descuida da língua e não se entrosa, não se integra na comunidade japonesa, né? Então, isso é importante, é sair da bolha, né, brasileira e, enfim, Ela bebe. e empreender e procurar as grandes oportunidades que você tem num país desenvolvido e pacífico como o Japão. Eu recebi aqui a pergunta do Bruno. Obrigada, Bruno. Olhando para o futuro, como você vê essa possibilidade de trazer essa experiência, essa sua experiência internacional para contribuir com o Brasil, talvez em projetos futuros? Como Olhando para o futuro, como você vê essa possibilidade de trazer sua experiência internacional para contribuir ainda mais para o Brasil, talvez em projetos futuros? Olha, eu acho que à medida que o Brasil vai se tornando mais conhecido no Japão, não só em termos culturais, mas em termos de potência econômica, novas possibilidades vão surgindo. Nós tivemos recentemente a visita de um governador, né? Eu digo, o governador de Goiás visitou Hamamatsu, né? E fez uma palestra, né? E a partir daí nós estamos fazendo uma parceria de cidades irmãs entre Hamamatsu e Goiânia, só para citar um exemplo, né? E uma parceria entre o estado de Goiás e a província de Shizuoka. E a partir daí, no mês seguinte, já foi uma delegação japonesa tentar investir em terras raras, né, que são aqueles minerais que Goiás tem muita mina e precisa de investimentos. Então, a partir dessas visitas, já surgiu esse tipo de oportunidade. Então, isso, com esse entendimento, esse conhecimento maior do Brasil, novas oportunidades surgem para brasileiros. Ontem mesmo eu estava discutindo, numa conversa com os Nikkeis, uns amigos aqui, e que a gente deveria aproveitar mais a questão da agricultura, porque tem muita terra disponível, terra devoluta no Japão, e os Nikkeis têm muita expertise na área agrícola, né? E os japoneses, os filhos japoneses não querem mais cuidar da terra, eles querem ir para Tóquio, fazer eletrônica na universidade. Então, os velhinhos trabalham, tal, não tem condições de cuidar da terra. Então, eu acho que a gente deveria ocupar esse espaço, tem um potencial enorme com a nossa experiência Essa agrícola, ponte, tal, né? fazer Fortalecer mais essa trazer relação. brasileiros para trabalhar na agricultura, não só trabalhar assim, né? Mas para empreender, cultivar. Já tem alguns casos, né? Alguns
poucos que deram sucesso, né? Nessa área agrícola E também. você Tem um acredita potencial enorme. nisso, além do potencial enorme que você falou, Aldemir, isso contribui para as duas culturas. Primeiro que o Japão importa 80% do alimento que consome. Então, eles precisam, né? Eles importam muito alimento do Brasil. E segundo, eles precisam de mão de obra, né? A população está diminuindo, decadência. Falta jovens, falta gente para trabalhar. Então, eu acho que a gente pode ocupar essa área de forma muito produtiva. Aqui agora é uma pergunta minha. Vamos lá. Você falou de projetos, assim, o diferencial do seu consulado lá é em relação à cultura e em relação ao empreendedorismo. Certo. Eu quero que, como nós já várias vezes tivemos entrevistados sobre empreendedorismo, sobre os desafios. Eu gostaria que você falasse mais dessa área de empreendedorismo no Japão, que antes da entrevista você me falou de vários cases de sucesso. Eu gostaria de saber mais sobre isso e o que poderia contribuir aqui também para o Brasil. Como eu falei, nós temos um setor, o Espaço do Empreendedor Brasileiro, que ajuda aquele brasileiro que tem aquela ideia de empreender, criar a sua microempresa. Enfim, o caminho, é o passo a passo, o caminho das pedras. Nós fizemos o Manual do Empreendedor Brasileiro no Japão. A gente dá consultoria gratuita. Da mesma forma que no consulado, nós temos o serviço advocatício gratuito e um apoio psicológico também. Então, isso é uma função muito importante. Agora, eu queria abordar um tema muito interessante, que é um dos projetos que mais me orgulho eu consegui desenvolver, foi os Jogos Escolares Brasileiros no Japão, GEBRA. Eu vi o potencial da nossa garotada, das nossas crianças jovens, e aí, em coordenação com o SESC de Portugal, a professora Márcia Rocha, nós criamos uma verdadeira Olimpíada. E a última edição, nós tivemos mais de, eu acho que 1.300 atletas brasileiros de 6 a 18 anos, competindo em várias modalidades, que mobilizou o Japão inteiro, mobilizou 30 escolas Qual a faixa etária? de 6 a 18. De 6 a 18. Então, vieram verdadeiras caravanas, fizemos no estádio de Fukuroi, um estádio muito simbólico, onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo, ganhou a da Inglaterra na Copa do Mundo 2002. Imagina você, aquela criança de 10 anos, 12 anos, correndo ali, fazendo corrida livre, num estádio daquele tamanho. E aí, em vários esportes, né, nós conseguimos juntar gente do Brasil inteiro, fizemos um evento inclusivo, convidamos equipes japonesas, vietnamitas, peruanas, e o melhor... Uma integração mesmo. Exatamente. Pelo 4º ano consecutivo, o evento a cada ano cresce, e depois de um ano de gestão, nós conseguimos que 4 atletas campeões fossem disputar em Brasília, no mês passado, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. As crianças tiveram alimentação, transporte e hospedagem pagas pelo Comitê Olímpico. E agora vai um grupo de 10 para Uberlândia participar dos JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, pela primeira vez. Em Brasília, imagina você, o garoto, a menina que nasceu no Japão, é brasileira, e vai disputar tênis de mesa, xadrez, atletismo, jiu-jitsu, judô. Que orgulho, que felicidade. Vai lá no seu país, né? Um país que ela não conhece, ela é brasileira, não conhece, vai lá disputar como campeã do GEBRA, né? Sensacional. Isso, para mim, é o projeto mais simbólico e assim que me dá mais alegria. Tá, eu tenho 2 perguntas agora aqui também que está chegando, mas antes eu quero frisar uma situação que para mim é uma grande satisfação aqui no programa. Eu estou aqui falando com o Aldemir e ele está falando de projetos aqui em relação aos jovens. E ele está emocionado de falar. Eu estou vendo ele aqui, ó, pode olhar para a câmera ali, e ele está falando dos projetos para o jovem e ele está emocionado de falar desses temas. Que envolve criança e esporte.
que envolve criança e esporte. Você acredita que esse é seu maior propósito? Não, eu acho que esse projeto vai ser talvez um dos maiores legados que nós vamos deixar lá. Que legal, que legal. Gente, isso é incrível. Você vai se emocionar, eu vou começar a chorar aqui também, vai borrar a maquiagem, não vai dar certo. A gente tem mais um tempinho de programa, mas o que é incrível na sua gestão lá no Japão, em Hamamatsu, né, como cônsul, você procura atender os jovens, isso mexe com você profundamente. Então, esse projeto dá um caminho para esses jovens, uma esperança, né, de poder estar Tira das ruas, tira das ruas, das drogas. de Isso. não fazer nada, dos vídeos games. Que satisfação de poder presenciar e escutar de todo esse projeto. E Teve além. uma mãe que falou: olha, meu filho tirou o último lugar na corrida, mas ele está treinando desde agora, para o ano que vem, ele tem um desempenho melhor. Virou um objetivo, virou um Exatamente, foco. Isso exatamente, ocupa mesmo a mente dos jovens, né? Exato. Que hoje tá difícil mesmo, né? Essa relação familiar e de objetivos. Problemas de depressão, Depressão. problemas em casa, familiares. Sim. Então, é uma coisa. São vários contextos, né? Muita informação vindo, difícil canalizar energia para algo. Os jovens se sentem realmente perdidos, sem saber em qual caminho seguir. Exato. E ter essas iniciativas de inclusão e esporte trabalha com saúde. Exato. Então, isso também, né? Vários médicos indicam esporte, né? Para situação de depressão. Então, esse trabalho é lindo, é lindo. É um projeto voluntário? Como é que funciona? Tem escolas específicas? Como a comunidade... Não, a gente convidou todas as quase 30 escolas para mandar se inscreverem em várias modalidades. Então, é uma dinâmica. Uma vez por ano, em 2 dias. 2 dias. Nós alugamos a arena, a subarena, os campos de futebol, o estádio, e fizemos, se não me engano, 14 modalidades. Né? E é legal que a política também apoia, né, em situação desse. Na verdade, você falou que vocês ajudaram. Só em eles convidarem alguns campeões, isso significa um reconhecimento. E é engraçado que a gente conseguiu fazer o maior evento esportivo da comunidade brasileira fora do Brasil. Em lugar nenhum, nos Estados Unidos, na Europa, ninguém faz um evento dessa magnitude. Né? Então, no Japão, especificamente em Hamamatsu... Os Jogos Escolares Brasileiros é o maior evento esportivo brasileiro fora do Brasil. E a gente poderia divulgar isso cada vez mais para isso acontecer em vários outros lugares do mundo. Está aqui um case, dá super certo. E é isso. Agora, você na sua gestão... Eu queria só fazer uma observação. Pode fazer. Outro projeto muito interessante nós temos muitos talentos escondidos na nossa comunidade. Artistas plásticos, artesãos, principalmente mulheres artesãs. Então, nós criamos o coletivo Arte Brasil, que foi para fazer um catálogo e uma grande exposição. Na abertura tinham 800 pessoas, 800 convidados, inclusive com o prefeito prestigiando. Nós fizemos um catálogo lindo com brasileiras e brasileiros, né? Artistas plásticos, né? Que não conseguem divulgar a sua obra. Fizemos um catálogo, um QR Code em japonês, em português, e a partir daí, muitos que não podiam viver da sua arte, né? Começaram a vender mais quadros e fazer exposições individuais em outros lugares. E fizemos isso, o catálogo Artesanato Brasil, que é, em grande maioria, digamos, 90%, mulheres, né, e senhoras, né, que fazem macramê, bolsa, artesanatos diversos, que não tinham muita assim, divulgação, oportunidade de divulgar. Fizemos esse catálogo, uma tiragem de 1.000 exemplares, e mandamos para as 47 províncias, para as prefeituras, para mostrar o artesanato que elas fazem. Sim, incentivo às pequenas empreendedoras. Exato. Então, o que nada mais é do que divulgar os talentos locais da nossa comunidade, né? Que estão escondidos aqui.
Você tem. Quais são as duas Três perguntas. Tem 3 perguntas agora. Eu falo demais. A primeira é do Clayton. Ele está perguntando: qual é a posição do consulado em relação às propostas de alguns políticos japoneses que visam restringir a imigração no Japão? Ficou difícil. Essa é do Clayton, Clayton. uma pergunta. Então, qual que é A posição do consulado em relação às Não é nem a propostas? posição do consulado, né? É a posição do governo brasileiro. Nós somos o governo. Infelizmente, nós estamos vendo, não só no Japão, em vários países, em Portugal, né, a ascensão de partidos extremistas, né, que são contra os imigrantes, né? No caso de Portugal, é o Chega, né, que quer expulsar os estrangeiros, que acham que os estrangeiros tomam o trabalho dos portugueses. No caso do Japão, o Japão precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra. Eu costumo, nas minhas falas, quando eu faço palestra e tal, eu digo que a província de Shizuoka, uma das responsáveis pelo crescimento econômico, é a mão de obra brasileira. Nós não estamos lá por favor, não. Nós ajudamos no crescimento. Se a gente não tivesse lá, eles não cresciam tanto, né? Então, felizmente, esses partidos são minorias ainda. A preocupação é se eles crescerem, mas por enquanto não é ainda ameaça, né? Porque eles são ainda muito pequenos. Mas, felizmente, a própria população, a grande maioria da população japonesa rechaça esse tipo de discurso. O próprio governador de Shizuoka, que foi prefeito de Hamamatsu, fez uma entrevista condenando esse tipo de discurso xenófobo, né, contra imigrantes. Eu acho que isso, por enquanto, está controlado, mas não é só um fenômeno japonês, não. Está acontecendo na Europa, com os imigrantes, né? No mundo todo, em vários Hungria, países. Portugal. Mas a gente tem que ficar atento, claro, e a gente tem que reagir. É que lá. À medida que se ele atingir a nossa comunidade, a gente tem que, né, reagir de uma certa forma. Pelo Muita que você cautela, falou, né? Aldemir, tem um fator positivo. Ainda mostra que os brasileiros, a comunidade brasileira lá, apresenta crescimento devido à falta de mão de obra. Então, isso também é um dado importante. Mas isso não é só contra brasileiro, não. Contra estrangeiros, de uma forma geral, vietnamita, nepalense, né? Mas, enfim. E também a gente não está dividindo. Nós não estamos classificando o brasileiro vai lá no Japão. Como mesmo o Aldemo falou aqui no programa, se você quiser aprender o idioma, você tem oportunidade de um plano de carreira no Japão. Então, tem essa situação também, né? E não podemos esquecer que no século passado o Brasil acolheu todos esses imigrantes japoneses, italianos, alemães, espanhóis, e que se integraram na comunidade brasileira, ajudaram no crescimento do Brasil. Então, a gente pede reciprocidade, né? Por fim, o que você... Tem mais pergunta, né? Tem. Tá. Vamos responder a última. Como os jovens podem se prepararem para essa transição de locomoção do Brasil para o Japão? Como? Como os jovens podem se prepararem para essa transição de locomoção do Brasil para o Japão? É da Ju Lopes a pergunta. Eu acho que é mudança. Se preparar. Pode ser em estudos, pode ser em transporte. Como o pessoal pode se preparar ou se adequar para essa transição Brasil-Japão, para essa locomoção Brasil e Japão? Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, através do domínio do idioma japonês, né? Uma vez que eles escolhem morar num país, você tem que falar a língua do país. Tem outra. Sim, Fala. Os japoneses dão abertura para brasileiros em integração, digo, participar da cultura e áreas de trabalho. Quem que mandou essa pergunta? Essa é do Everson. Quero agradecer a pergunta da Ju Lopes. Da Ju Lopes. E agora do Everson. Everson. Como é que é a pergunta, Nico? Os japoneses dão abertura para brasileiros em integração, digo, participar da cultura e áreas de trabalho. Tem abertura para brasileiros? O Japão é um país muito fechado. Primeiro que é uma ilha. E, ao longo da história milenar, ele não foi ocupado por país nenhum. Ele sempre resistiu. Então, esse fenômeno de lidar com o estrangeiro é um fenômeno recente.
depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente nos anos 90, quando o Japão precisava da mão de obra para a indústria automobilística. Então, o Japão está aprendendo, aos poucos, a conviver com o diferente, com as comunidades estrangeiras. Eles estão fazendo um esforço enorme, já está dando resultado. Hamamatsu é um exemplo disso. A prefeitura tem políticas multiculturais de acolher imigrantes, né? Inclusive, próximo domingo, eles estão fazendo um evento multicultural em que brasileiros vão se apresentar com cantores e tal, vietnamitas, nepalenses, indonésios, coreanos, tudo isso para integrar. Não é uma coisa que se dá de um dia para outro. Leva tempo, mas eles estão fazendo esforço, estão se habituando ao diferente, ao estrangeiro. Produção, tem mais alguma pergunta? Ok. Por fim, o que você diria para os brasileiros que estão acompanhando o programa hoje? Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar, Aldemir? Não, eu queria deixar o seguinte, eu já estou terminando o meu mandato à frente do consulado, eu quero dizer que... Pode falar ali, ó, para aquela câmera ali, ó. Foi uma experiência fantástica morar no Japão. Estou concluindo o meu trabalho, né? Eu me sinto muito privilegiado e feliz, até me emociono, né? De ter tido essa experiência de 5 anos no Japão, onde eu aprendi muito, né? Convivi com japoneses, com a comunidade brasileira, uma comunidade trabalhadora, vibrante, fiz muitos amigos e realmente vou sentir falta do Japão. Espero um dia voltar. Você foi bem acolhido lá. Foi bem acolhido. Foi bem acolhido. E foi uma experiência fantástica. Além dessa mensagem final que você deixou, você fica até final do ano, é isso? Até o final do ano. Então, eu quero que você fale sua rede social, seu Instagram, para quem quiser acompanhar ainda até o final do ano e também para saber sobre projetos futuros. Fale pra gente qual que é. Olha, Onde o pessoal... sou muito Instagram. Mas quando eu posto no Face, ele vai pro Instagram, mas as pessoas me pedem, eu nem sei. Aldemo Garcia. Aldemo Garcia. Isso. Aldemo Isso. Aldemo Garcia. Exato. Outra situação eu também. Estou engateando nas mídias sociais. Eu preciso... O que eu quero falar para vocês é que quando vocês verem o vídeo no YouTube, comenta, manda pergunta. O Aldemo tá aqui, eu tenho certeza que ele vai ter satisfação de responder depois, os comentários. A gente tem essa relação, ainda mais com a parte de cultura, com o Japão. Inclusive, eu vou estar indo para o Japão agora, vou passar um mês lá em outubro. Vou pegar ainda um pouquinho da gestão do Aldemo lá, com os brasileiros. Então, comente aqui. Eu quero saber também o que você aprendeu com o episódio de hoje, qual que é a sua curiosidade, mande pra gente. É isso, satisfação em te receber. Muito obrigado. Eu sempre aprendo com os entrevistados aqui. Me emocionei junto contigo, com seus projetos também. Isso é uma excelente gestão sua. E é isso, pessoal. Sigam no Instagram, @Heavycast, e no YouTube, heavycast.oficial e heavycast, só Heavycast, tá? É isso. Até o próximo episódio. Conto com vocês. Vamos comer a pizza Dom Poliani. A pizza Dom Poliani. Manda pizza. Opa!